Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Caminhando para a conclusão do nosso evento, nós teremos, no período da tarde, os dois últimos painéis do Brasil Export. Lembrando que, ao final do dia, nós teremos a entrega do Prêmio Portos Mais Brasil com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O Brasil Export tem o patrocínio da ABEP, ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, Ábitra, APS, Administração do Porto de Sines, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, DP World Santos, Grupo Eco Rodovias, FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias, Galote Advogados Associados, Piacentini do Brasil, Porto do Açu, Praticagem do Brasil, Samarco Advogados, Santos Brasil, Sopesp, Tegrão, TIL, Terminal Investment Limited, Unimed Santos e a realização e organização da Una Marketing de Eventos e o apoio do Ministério da Infraestrutura. Para o painel desta tarde, com o tema Capital Estrangeiro em Infraestrutura e a Realidade Pós-Pandemia de Covid-19, eu convido ao palco para sua apresentação o senhor Ricardo Artem, CEO do Brasil Terminal Portuário, BTP, e Conselheiro Nacional do Brasil Export. Para sua moderação, convido ao palco o senhor Mário Povia, diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Rio de Janeiro e Conselheiro Nacional do Brasil Export. Como expositores, online, o senhor Roberto Escoto, gerente de investimento da Apex Brasil. O senhor José Augusto de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil. A senhora Fernanda Baltazar, gerente de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. E o senhor Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE. Convido ao palco o senhor Fábio Siquerino, diretor da DP World Santos e novo conselheiro nacional do Brasil Export, a quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado a todos, podem ocupar os seus assentos. Com a palavra, o senhor Ricardo Artem. Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente gostaria de agradecer Fabrício, CEO Brasil Export, pela organização do evento. Senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional Brasil Export, em nome dele eu gostaria de agradecer e cumprimentar também todos os demais conselheiros, colegas desse importante evento. Gostaria também de cumprimentar as autoridades aqui presentes, Ministério, Agência Reguladora, Secretaria Nacional, todos aqueles que aqui estão presentes. Gostaria de cumprimentar também demais colegas e amigos que consegui consolidar durante essa minha vida profissional, que aqui estão presentes, tanto aqui quanto online. E partindo aqui para o nosso debate, para o nosso painel, gostaria também de cumprimentar o senhor Mário Povia, diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas Rio de Janeiro, Conselheiro Nacional do Brasil Export, colega. Gostaria de cumprimentar também Fábio Siquerino, aqui presente, diretor da DP World, conselheiro do Brasil Export agora, né, nacional. E as demais pessoas que estão online, José Augusto de Castro, Fernanda Baltazar e Eduardo Diogo. Bom, pessoal, o tema de hoje, aqui do painel, capital estrangeiro em infraestrutura
e a realidade pós-pandemia Covid-19. Eu gostaria de começar brevemente com uma reflexão. A decisão do governo federal em colocar as atividades portuárias como uma atividade essencial, ela foi determinante para o sucesso que os portos estão passando hoje em dia aqui no Brasil. A gente sabe que o porto não parou, continua trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma atividade que efetivamente demanda muito esforço, é arriscado, vocês sabem disso, mas a gente não viu nenhum desabastecimento, a gente não viu faltar nenhum medicamento nas farmácias ou nas empresas que vão produzir, né, pegam os insumos e produzem efetivamente os remédios, a gente não viu nenhuma prateleira vazia nos hospitais, tudo isso porque o porto não parou. Essas pessoas que trabalham efetivamente no dia a dia realmente estão de parabéns e eu solicito para vocês uma salva de palmas, porque realmente é um orgulho. Outro ponto que eu não gostaria de deixar passar em branco é, logicamente, os terminais portuários, eles são competidores. Existe uma competição muito grande entre os terminais portuários. Mas com essa pandemia, o que nós vimos foi o contrário, foi uma união tremenda entre os terminais portuários. E eu digo isso porque lá em Santos, por exemplo, a gente via que, por exemplo, no começo da pandemia, faltava máscara para alguns terminais, faltava álcool gel para outros, faltava testes, né, para poder para testar os colaboradores, mas a gente se uniu em prol para combater efetivamente ou para diminuir o contágio dessa doença. Então é importante também dizer que os terminais, apesar de competidores, eles tiveram uma atitude extremamente proativa para tentar conter o avanço da forma que ele podia, né? Porque a gente tinha duas coisas muito importantes em mente. Primeiro, era garantir a segurança, a saúde dos nossos colaboradores. Isso não só um terminal, todos os terminais trabalham dessa forma. E o segundo ponto era garantir que os nossos clientes, os nossos fornecedores não podiam deixar de estar servindo, né? Nosso terminal não podia parar. Então, com essa cabeça, efetivamente, trabalhamos em uma união muito grande e que também eu agradeço muito, eu acho que foi um sucesso e está contendo da forma que a gente pode, né? Essa pandemia. Bom, o que fica como legado para o pós-pandemia? A gente sabe que um dia isso vai acabar, pode ser no começo do ano que vem, pode ser um pouco mais para frente, mas o que fica como legado? E o que eu acho que fica como legado é a resiliência, a capacidade de adaptação. Quando a gente olha, a gente sabe que olhando o futuro, se a gente não tiver a capacidade de ver para trás o que aconteceu, aprendemos, e aplicar para o futuro, o nosso país não vai continuar desenvolvendo o comércio exterior. A gente tem que ter a capacidade de acelerar a retomada dos nossos negócios. E esse é um momento de ruptura, pessoal. Rupturas, elas podem ser programadas ou elas podem ser impostas. As programadas, a gente sabe, diversas empresas fazem, quebram o normal, logicamente fazem antes dos seus competidores, então a gente vê principalmente nessas empresas de tecnologia, o que eles fazem, as rupturas que eles programam, mas é programada. E aí a gente tem também aquelas que não são programadas, aquelas que simplesmente são impostas, que acontecem, como que é o caso da pandemia. Quando se dá um outro exemplo, uma guerra mundial. A guerra mundial também é uma ruptura, quebra o normal, as pessoas saem daquilo que está acostumado a fazer. E você olha, logicamente não quero comparar a proporção de uma pandemia como essa, que é grande, a uma guerra mundial que foi muito maior. Mas se a gente olha, a gente percebe como que ficaram as nações depois das guerras. Mesmo aquelas que perderam a guerra, que foram consideradas derrotadas. E o que foi a diferença dessas nações para poderem retomar as atividades econômicas? E aqui a gente fala de proatividade, de determinação, rapidez, retomada dos negócios, ambiente muito pró-negócio. Então, mesmo aqueles países que foram considerados derrotados, hoje são potências mundiais exatamente porque tiveram esse brio. Então, você pega uma Alemanha, você pega um Japão, por exemplo, que são consideradas derrotadas na Segunda Guerra Mundial e são potências atualmente porque tiveram velocidade, agressividade na retomada depois da guerra. Isso aqui eu faço uma comparação com pós-pandemia, com essa total diminuição da atividade econômica, a gente vê desemprego, uma crise generalizada no mundo inteiro, como que efetivamente, quando a gente consegue acelerar esse processo de retomada,
como a gente consegue estar na frente de outros países, né? Essa é a verdade, porque capital estrangeiro, a gente está disputando centavo por centavo com outros terminais do mundo inteiro. E como que a gente tem que preparar esse ambiente, né, para que o nosso país, o Brasil, seja o escolhido pelo investidor estrangeiro ao invés de escolher um outro país? Como que a gente consegue ser mais competitivo que esses outros países para o nosso acionista, para o investidor estrangeiro? De novo, eu acho que é mandatório o país, o Brasil, estar na frente nesse novo ambiente, né, para que esses investidores eles consigam escolher o Brasil para investir. Antes de passar a palavra para o nosso mediador, doutor Mário Povia, né, eu gostaria de finalizar com as seguintes considerações. Eu fiquei muito feliz ao escutar o senhor Amar, né, que foi no painel anterior, que ele continua acreditando no Brasil. E eu tenho certeza que outros investidores também continuam acreditando no Brasil. Porém, da mesma forma que eu fico feliz, eu fico muito preocupado, né? E ele listou dois pilares que podem, de fato, restringir os investimentos no país. Os dois primeiros que ele comentou foi a insegurança jurídica, eu acho que foi bem debatido no painel anterior, né, que não se pode mudar o jogo aos 48 do segundo tempo, existe um business case, quando a gente fala em terminais portuários, a gente está falando de negócios bilionários, é muito capital investido, precisa existir realmente uma segurança jurídica muito forte para que não seja simplesmente um investimento único. A gente está falando de investimento em infraestrutura, demora muito tempo, a gente vê em 50, 100 anos para frente. E quando um investidor estrangeiro vem para o nosso país, ele não pode investir apenas uma vez. A gente tem que criar um ambiente que ele continue investindo em cada vez mais. A gente não quer apenas um terminal, a gente quer vários terminais, para mostrar a produtividade e a efetividade brasileira. O segundo ponto que ele comentou, a liberdade econômica, né? Que os preços precisam efetivamente ser regulados pelo mercado. Lógico, se você tem um ambiente monopolista, ou existe abusividade, isso tem que ser combatido. Ninguém quer aqui, nenhuma empresa gostaria de ser acusada de abuso econômico, nem tem que ser. Porém, aquele ambiente que é extremamente competitivo, deixa o mercado regular, é ele que tem que fazer esse papel. E além desses dois que ele comentou, eu gostaria de adicionar mais dois, que eu acho que é muito importante para as discussões aqui, que é a burocracia. A burocracia brasileira, até para se investir, você precisa de um excesso gigantesco de documentação, de comprovação. Parece que as empresas pedem, por favor, deixa eu investir no país, quando na realidade devia ser o contrário. Porque no final das contas, principalmente nos terminais portuários de concessão, todo aquele ativo ele retorna para a gestão federal, certo? Então é o contrário, a visão tem que ser o contrário. E o terceiro ponto, e o quarto ponto é uma potencial regulação excessiva, né? A gente vê a agência tentando regular da forma que ela tem que regular, soltando, logicamente, acórdãos ou regulamentações, e de repente vem outros órgãos, né, que fazem parte, logicamente, do contexto nacional, mas olhando de fato para dentro e tentando, de uma forma ou de outra, tirar essa segurança jurídica que uma decisão da própria agência reguladora, que está ali para fazer isso, ela tenha determinado e é questionada em outros órgãos. Isso é muito ruim para o investidor internacional. Quando você vai para um conselho e pergunta, ou tenta explicar isso para ele, fala assim, mas isso daí já não passou por essa fase, e aí você tem que explicar que retornou por uma outra via, é muito complicado. Então, esse tipo de amarra a gente tem que tirar, essa potencial regulação excessiva. É muito dinheiro com advogado, gente, me desculpa os advogados de plantão aqui, mas se gasta muito dinheiro com advogado. Se a gente pudesse pegar esse dinheiro todo e focar em desenvolvimento de infraestrutura, colocar efetivamente isso em equipamentos, a produtividade e a efetividade dos terminais brasileiros estariam muito maiores do que é hoje. Essa é a verdade. É importante também reconhecer aqui o trabalho da agência, né, a agência, os diretores, o doutor Eduardo Neri, que está vindo agora, vai receber uma agência bem proativa, né, no caso, com as regulações, tem feito um esforço muito forte para que alguns itens, eu não digo centenários, mas pelo menos de décadas, né, que já estão percorrendo na agência, sejam resolvidos. Destaco aqui também
a liderança do ministro Tarcísio. Eu acho que eu tenho que reconhecer, eu acho que é reconhecido nacionalmente o esforço que ele tem feito, junto com a equipe dele, o Diogo e a Flávia e demais, o Vil Urbano, que está aqui também, enfim, toda a equipe do governo federal tentando efetivamente desenvolver o Pró-Brasil, né, que é a ordem e progresso, os 2 pilares que o governo tanto tenta defender, e ele mesmo disse para o ministro Tarcísio em várias, inclusive num webinar aqui do nosso Brasil Export, que ele tem que focar, o time tem que focar na ordem, porque uma vez que resolver a ordem, os processos, a forma, né, a regulação, que o mercado, a liberdade econômica, tudo isso que foi colocado pelo Pilloni no painel anterior, o progresso é uma consequência. Né? Então, ele foi muito feliz com essa frase, vamos focar na ordem, porque o progresso é uma consequência. Fica aqui, então, a pergunta, caro Mário, para as suas considerações iniciais. A gente já sabe quais são os pontos sensíveis, né? Agora, como superamos, como saímos na frente dos demais países nessa corrida por investimento tão competitivo? Alô? Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar Fabrício Julião, CEO do Brasil Export, Dr. José Roberto Campos, presidente do Conselho, agradecer o convite, agradecer todo esse convívio que tivemos aí ao longo deste ano, com várias webinars, uma discussão muito positiva, muito proativa, que já foi discutida aqui, colocada em prosa e verso por outros participantes. Cumprimentar o Dr. Francisval Mendes, diretor da ANTAC, e em seu nome, todos aqueles que representam aqui as autoridades, operadores portuários, autoridades portuárias, advogados do setor, consultores, enfim, todos aqueles que militam no setor aquaviário nacional. O nosso tema aqui, como o Ricardo Artem já abordou, nós vamos tratar aqui do capital estrangeiro em infraestrutura. Já mandar um abraço para o Ricardo, para o Fábio Siqueirino e para os nossos demais painelistas que nos acompanham aí de forma remota, o Roberto Escoto, o Zé Augusto de Castro, a Fernanda Baltazar e o Eduardo Diogo. Bom, o capital estrangeiro no pós-Covid, o que vai ser? É ainda uma interrogação, nós não sabemos, mas nós sabemos alguma coisa do Brasil. O Brasil é um país que tem se mostrado uma nação de oportunidades, sem dúvida nenhuma. Nós temos um mercado interno pujante, nós temos riquezas naturais abundantes para explorar, um agronegócio fantástico, nós somos líderes em produção de uma série de commodities, e temos um povo trabalhador, mas reclama-se muito do ambiente de negócios no Brasil, segurança jurídica, estabilidade regulatória, né? Mas nós temos muita coisa bem endereçada, penso eu, a respeito disso. A própria iminência da entrada do Brasil para o OCDE nos obrigará a atender uma série de quesitos de abertura de mercado, quebra de subsídios, enfim, nos obrigará invariavelmente a entrarmos numa competitividade, né? Por falar em competitividade, ontem esteve aqui o secretário executivo do Ministério, Marcelo, e comentou que recentemente já galgamos aí uma evolução no ranking de competitividade internacional do Banco Mundial, e efetivamente nós colheremos aí resultados positivos em breve, e continuaremos melhorando nesse ranking, porque, sobretudo, estamos nos preparando em termos de infraestrutura para este mercado, né? Não só em infraestrutura, mas, volto a dizer, é uma pauta também do Ministério da Economia, que envolve todas essas questões aí de segurança jurídica, de ambiente de negócios, enfim, de uma pauta que, ao fim e ao cabo, vai em linha com o que coloca Ricardo Artem numa desburocratização, num país com diminuição do custo Brasil, um país mais eficiente, mais dinâmico, né? E isso é uma questão transversal, nós verificamos isso em vários ministérios, aí, essa questão de desburocratização. Nós tivemos aqui, no painel pela manhã,
o gerente da NTT colocando também a questão de redução dos fardos regulatórios, enfim, isso é transversal em vários órgãos do governo e nem poderia ser diferente. Muito bem, e o que será que falta, então? Como é que o Brasil se afigura, como é que o Brasil se apresenta nesse ambiente de pós-pandemia, vis-à-vis com investimentos estrangeiros? É isso que nós vamos discutir nesse painel aqui, e eu quero mais ouvir do que falar, e é por isso mesmo que eu já vou chamar o gerente de investimento da Apex Brasil, o Roberto Escoto, para que nos traga a visão da Apex, que faz um trabalho fantástico, que às vezes não aparece na nossa mídia mais popular, mas que nós sabemos que é um trabalho de desenvolvimento de mercados, um trabalho de desenvolvimento também de negócios para pequenas e médias empresas, enfim. E eu queria, Roberto, ouvi-lo a respeito. Você nos ouve bem? Ouvindo perfeitamente. Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde a todos os participantes. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Em primeiro lugar, em nome do presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia, eu gostaria de agradecer ao senhor José Roberto Campos, presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, pelo convite para participarmos deste relevante evento. E também minhas saudações a todas as autoridades e aos demais participantes deste fórum. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, o transporte marítimo ele representa 80% do comércio internacional. E no Brasil, aproximadamente 95% de todo o comércio exterior é feito por mar. Então, isso demonstra a relevância desse setor para a nossa economia. O potencial do setor portuário para o desenvolvimento econômico do país, ele é bastante significativo em decorrência das ações que vêm sendo implementadas para garantir os investimentos no setor, melhorar a qualidade dos serviços portuários e reduzir os custos logísticos, o famoso custo Brasil, e assegurando assim a eficácia do atendimento aos usuários do sistema e aos clientes por meio da oferta de uma infraestrutura de transportes que seja integrada e moderna. Nós sabemos que o novo marco regulatório do setor portuário, da Lei 12.815 de 2013, ele trouxe novas perspectivas de investimentos que integram esse esforço do governo federal para impulsionar o desenvolvimento do país. Os programas voltados para a melhoria da infraestrutura e da logística portuária, eles foram elaborados com o objetivo principal de ampliar e modernizar as atividades nos portos brasileiros, adequando-os ao aumento da movimentação de cargas e à expectativa de crescimento contínuo das exportações brasileiras. E dentro da estratégia de atração de investimentos estrangeiros diretos da Apex Brasil, ela atua proativamente em setores prioritários da economia, que foram selecionados como os setores mais competitivos do Brasil para a atração de investimentos. E o setor de infraestrutura é um desses setores. Um dos motivos para essa escolha é que o Brasil possui a maior carteira de concessões e privatizações do mundo, e principalmente desde 2016, o governo brasileiro tem trabalhado para abrir várias oportunidades de investimentos em infraestrutura para investidores estrangeiros. Desde 2016, com a criação do PPI, a Apex já trabalha em parceria para promover e para facilitar
esses investimentos. Atualmente, trabalhamos também em parceria com outros ministérios, estamos já na reta final para assinar um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Infraestrutura e também com o Ministério das Minas e Energia. Mas já temos trabalhado com eles numa parceria bastante produtiva. Diante dessa pandemia da Covid-19 e da impossibilidade da realização de roadshows presenciais em todo o mundo, que é o que a gente vem fazendo com estes ministérios e com o PPI, a Apex Brasil ela realizou este ano uma trilha de eventos voltada para o setor de infraestrutura, que essa trilha foi denominada Invest in Brasil Infrastructure. Nós fizemos 5 eventos, eles foram organizados com o objetivo de consolidar o Brasil como um dos maiores destinos globais de investimentos estrangeiros no setor de infraestrutura. E dentro desses 5 eventos, nós tivemos uma primeira sessão de abertura, que aconteceu ainda em julho, uma outra com foco em investidores dos Estados Unidos, uma com foco em investidores da Turquia, uma em saneamento, com o novo marco legal de saneamento, e uma focada no setor portuário. Todos esses eventos tiveram ampla participação de integrantes do governo brasileiro e, o mais importante, de empresas privadas, nacionais e estrangeiras. Os resultados destes eventos totalizaram quase 2.000 participantes de 50 países, o que resultou em mais de 30 reuniões bilaterais que foram facilitadas pela Apex Brasil. O evento com foco no setor portuário, ele foi realizado no dia 20 de outubro, foi muito bem sucedido, ele destacou as oportunidades de investimento no Brasil nos âmbitos público e privado, e dentre as oportunidades públicas, destacamos o Porto de Santos, o Porto de Vitória e também o Porto de São Sebastião. Ainda sobre as oportunidades públicas, destacou-se aos investidores que 14 projetos de leasing serão leiloados em 2021, incluindo, entre outros, os terminais de Itaqui, Maceió, Fortaleza e Paranaguá. Alguns projetos privados também foram apresentados no evento, Alemoa, Imetame, Porto do Açu, Porto Central e o terminal portuário de Alcântara. Todos eles com excelentes posições estratégicas, soluções multimodais de conectividade, terminais multicargas e capacidade de expansão. Os terminais privados também são considerados excelentes oportunidades para os investimentos estrangeiros. Mesmo diante dessa pandemia, o Brasil demonstra o elevado potencial dos projetos de infraestrutura no setor portuário e comprova o grande interesse na abertura do mercado ao capital estrangeiro e para garantir a competitividade do país. Gostaria de destacar que o Brasil, além de ter sido o 6º maior destino de investimentos estrangeiros em 2019, com 72 bilhões de dólares, o Brasil também figura na lista dos 25 países mais confiáveis para o investimento estrangeiro direto. Isso de acordo com um indicador que é produzido pela consultoria norte-americana a AT Kearney. Diante, portanto, dessa crise global, a Apex Brasil ela continua demonstrando resiliência, orientada por sua missão de apoiar as empresas brasileiras e os investidores estrangeiros, e buscando uma transformação digital cada vez maior. Como exemplo disso, em 2020, nós realizamos 588 ações digitais, entre rodadas, webinars, workshops e conferências, nas quais tivemos aí mais de 100 mil inscritos, foi um número recorde, com a participação efetiva de mais de 60 mil empresários, especialistas, formadores de opiniões e outros stakeholders relevantes,
para a geração de negócios internacionais. Em termos de expectativas de negócios, nossos clientes estimam valores da ordem de 3,4 bilhões de dólares para os próximos 12 meses, e com isso nós acreditamos ter contribuído para a manutenção de ao menos 130 mil postos de trabalho, num momento em que a sustentação e a retomada da atividade econômica são imprescindíveis para o país. Em 2020 também, a Apex lançou uma nova plataforma digital do investidor, resultado de uma parceria muito bem sucedida com o CEPRO. O portal investembrasil.com.br, ele disponibiliza informações atualizadas sobre o Brasil e os setores prioritários para a atração de investimentos estrangeiros e oferece uma oportunidade de aproximação com os nossos clientes globais por meio de soluções digitais. O portal continua, já está no ar, mas continua em construção, e desde setembro deste ano já tivemos mais de 11 mil acessos. Em uma rápida resposta às condições adversas dessa pandemia, nós inovamos com soluções digitais, promovendo aí uma série de webinars e eventos online. De março a novembro, nós realizamos 51 eventos online focados em promoção de investimentos estrangeiros para o Brasil. Cabe destacar também que atualmente nós atendemos mais de uma centena de investidores que recebem um atendimento customizado da agência, e de janeiro a outubro desse ano nós já facilitamos 22 novos projetos de investimento que totalizam aí 4,07 bilhões de dólares em anúncios de investimentos. Foram mais de 150 novos atendimentos em 54 ações que tiveram cerca de 7.500 participantes no total. Portanto, a missão da Apex é incentivar cada vez mais os investidores a descobrir as oportunidades de negócios no Brasil, organizando seminários, rodadas de negócios, reuniões one-on-one, oferecendo todo tipo de apoio ao investidor, conexões com players públicos e privados, além de fornecer informações setoriais e de mercado de qualidade. Para concluir as minhas palavras, eu gostaria de convidar a todos para a 4ª edição do Brasil Investment Forum, o BIF, que é o maior evento de atração de investimentos da América Latina, que ocorrerá nos dias 31 de maio e 1º de junho, em formato híbrido, online e presencial no Hotel Transamérica, em São Paulo. O evento ele é realizado em parceria com o Ministério da Economia, por meio da Camex, e também com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele contará com a participação do presidente da República, vários ministros de Estado, governadores, congressistas e, o mais importante, uma grande quantidade de empresários brasileiros e estrangeiros de diversos setores da economia. No ano passado, tivemos representantes de 58 países e de 37 setores diferentes da economia. Será uma excelente oportunidade para promover bons projetos de investimentos no Brasil, em diversos setores, incluindo o setor portuário, e interagir com representantes do governo e com investidores globais. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Fantástico os números da Apex, realmente impressionantes, né, nesse momento de pandemia, e como a agência se preparou, né, para realinhar o seu eixo de divulgação, de facilitação de investimentos estrangeiros para o país. Eu gostaria agora de chamar a atenção em 2 pontos que o Roberto colocou, né? A nossa necessidade de promoção de investimentos imediatos, de gerar emprego, gerar renda e
e claro, evidentemente, a provisão de infraestrutura. E também, quando ele cita, o almirante Murilo está aqui, estava reclamando há pouco que não se falava em terminais privados aqui no evento, e o Roberto Escoto cita uma série de terminais privados que foram objetos de discussão, de interesse e colocados aí nos eventos da Apex. Eu chamaria atenção para esses pontos. E agora eu gostaria de chamar meu amigo José Augusto de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB. José Augusto, você nos ouve? Por favor, a palavra é sua. Ouço muito bem. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer ao Fabrício pelo honroso convite e saudar o meu amigo Mário Povia e o Fábio Sigherini, em nome dos demais participantes do evento, que para mim é muito importante estar presente aqui, porque eu sempre aprendo alguma coisa mais quando venho em eventos do setor marítimo. Bem, eu sempre digo que o Brasil é um país exportador de peso. Gostaria que essa frase tivesse duplo sentido, que fosse um país exportador de peso e quantidade, aí que fosse um país de peso em termos de importância. Hoje, não é condizente o Brasil ser o 10º PIB, o 9º PIB, e ser apenas o 30º país exportador. Uma fronteira agrícola gigantesca que permite o Brasil exportar muito. Mas essa é a nossa realidade, não vamos discutir. Eu falo também que o Brasil, nós temos dois Brasil, o Brasil do presente e o Brasil do passado. O Brasil do presente é o Brasil das commodities, do agronegócio, o Brasil do passado é o Brasil do manufaturado. Hoje, o que nós exportamos de manufaturado hoje é 24% da nossa pauta de exportação. Lembrar que no ano 2000, os manufaturados representavam 59%, ou seja, nós perdemos aí 35 pontos percentuais de participação de manufaturados. Hoje, nós temos uma exportação de manufaturado de forma muito resquícia. Isso é explicado por uma série de fatores. Quando a gente pega as estatísticas de exportação de uma forma geral, os produtos básicos no ano 2005 representavam 301 milhões de toneladas exportadas. Em 2019, chegamos a 600 milhões de toneladas exportadas. Os manufaturados, em contrapartida, em 2005, representavam 52 milhões de toneladas. E em 2019, representavam 51 milhões de toneladas. Ou seja, crescimento zero de manufaturado desde o ano 2005 até agora, enquanto as commodities crescem continuamente. Todos nós sabemos, que foi mencionado agora há pouco, que, pela dimensão do Brasil, pelo produto que nós exportamos, nós somos um país que depende exclusivamente de transporte marítimo. Sem transporte marítimo não existe o Brasil, porque basicamente cerca de 95% em peso do que nós exportamos são produtos que são transportados através de via marítima. E aí fui falar também agora sobre o capital estrangeiro, eventuais problemas do Brasil, de marco legal, insegurança jurídica e tudo mais. Mas eu vou dar um dado para vocês aqui, só para confirmar também. Eu vou falar em termos de densidade demográfica, para você pensar no futuro. Como eu disse agora há pouco, o Brasil do presente são as commodities, mas o Brasil do futuro continuará sendo as commodities por um bom período. Só para nós termos ideia de densidade demográfica. O Brasil tem uma densidade demográfica de 23 pessoas por quilômetro quadrado. A Rússia tem 8,4, mas ela tem um território que são geleiras, são inaproveitáveis. Os Estados Unidos, que não tem mais espaço para crescer, 35 pessoas por quilômetro quadrado. A China, que já cresceu muito, tem 141 pessoas por quilômetro quadrado. Lembrando que a China tem um sério problema de falta de água. As reservas aquíferas da China estão se reduzindo. E a China do futuro, que é a Índia, tem 368 pessoas por quilômetro quadrado. Enquanto o Brasil tem 23, a Índia tem 368. O que significa isso? Que a Índia tem toda a tendência de ter um grande crescimento futuro de demanda de produtos, especialmente do agronegócio, mas não tem 1 centímetro para crescer nada. Então, ela vai depender exclusivamente de países no mundo que possam fornecer os produtos. E qual é esse país que pode fornecer? Brasil. É o país do presente, mas é o país do futuro. Nós temos condições e temos necessidade de abastecer o mundo. Tudo que o mundo vai demandar de alimento, quem vai ter que produzir é o Brasil. Recentemente, eu vi um estudo que mostrava que só a soja, que deve crescer cerca de 60 milhões de toneladas nos próximos anos, desses 60 milhões de toneladas de soja, o Brasil vai ser responsável pelo menos por 45 milhões de toneladas. Ou seja, tudo que o mundo pensar em alimento, pensar em consumo, vai ter que pensar em Brasil.
E aí nós voltamos aqui ao nosso ponto inicial. O capital estrangeiro, o que ele pensa disso? O capital estrangeiro fareja bons negócios. Até hoje, como foi mostrado agora, o Brasil tem recebido investimento direto, com todos os problemas que nós possamos ter. Então, basicamente, mais do que números, nós verificamos que, nesse momento, nós estamos, ainda com um pouco lenta, fazendo as nossas reformas estruturais. Se elas forem concluídas, especialmente a reforma tributária, nós vamos ter um super outro país pela frente. Podemos pensar em voltar a falar de exportação de manufaturado e não apenas exportação de commodities. Então, o mundo hoje acompanha o Brasil. Nós achamos que o mundo esquece do Brasil. Não, o mundo acompanha muito de perto o Brasil. O celeiro do mundo está aqui, e todos sabem muito bem disso. Quando a gente ouve aqui falar sobre guerra comercial Estados Unidos e China, que a China vai criar um bloco comercial agora, e o Brasil fica preocupado, eu acho que quem está preocupado são os demais países. Nós apenas estamos não acomodados, mas estamos cientes, conscientes exatamente do que nós somos e do que nós podemos ser. O mundo depende do Brasil como fornecedor mundial de alimentos. Eu sempre digo, a China, em relação à China, por exemplo, não é o Brasil que depende da China, a China que depende do Brasil. Nós precisamos fazer valer essa nossa força, mostrando que nós temos potencial concreto, não apenas por palavras ou através de ações que possam sugerir que nós sejamos fortes. Nós somos fortes, podemos ser mais fortes ainda. Falando um pouquinho de produtos manufaturados, todos nós sabemos que nós temos o custo Brasil, que a gente fala todos os dias sobre esse tema. O custo Brasil, se nós conseguimos resolver o problema do custo Brasil, e quando eu digo nós, são todos nós brasileiros, que o custo Brasil é um problema interno e a solução tem que ser interna também, não vem nenhum país de fora para dentro. O custo Brasil, se nós fizermos a reforma tributária, nós conseguiríamos chegar a reduzir basicamente. Os investimentos em infraestrutura, que já começam a mostrar resultado, vão ter uma redução do custo logístico. Mercados que para nós hoje nós só conseguimos visualizar por binóculo, nós vamos poder visualizar tete a tete. Então, o mundo está mudando e o Brasil precisa mudar para se preparar para esse novo mundo. Esse novo mundo que nós estamos criando é um novo mundo naturalmente forte que vem para frente e o Brasil vai, e como foi mencionado agora há pouco também, a OCDE é uma nova oportunidade. Não é que entrar na OCDE vai mudar o Brasil, é o Brasil que vai mudar para entrar na OCDE. Então, nós temos claramente as condições de mudar internamente para que o mundo se mude e passe a ver o Brasil de forma diferente. Hoje, todo mundo sabe quem são os grandes exportadores de milho, de soja, de café, de carne, tudo é o Brasil. Mas ninguém sabe que o Brasil, já esqueceu, que o Brasil é um grande produtor de calçados, por exemplo. Nós, no passado, digo 20 anos atrás, nós éramos os maiores exportadores de calçados dos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, nós estamos na lista quase acima do 10º lugar. Quer dizer, então, se nós voltarmos ao nosso passado, simplesmente voltar ao passado, nós simplesmente seremos grandes. Apenas como curiosidade, no ano de 1980, o Brasil exportava mais do que a China, mais do que a Coreia, mais do que a Índia. Hoje, todos eles exportam mais do que o Brasil. Então, quer dizer, se nós simplesmente voltarmos ao passado, e aqui é voltar ao passado no bom sentido, nós voltaremos a ser grande no mercado internacional. Depende de nós exclusivamente. Com relação ao capital estrangeiro, na infraestrutura no pós-pandemia, o pós-pandemia, para nós, na área de commodities, vai ter pouco impacto. Por quê? As pessoas vão continuar a comer naturalmente. Ninguém vai deixar de comer por conta da pandemia. Então, simplesmente, a pandemia vai ser um fator que não vai impedir o Brasil de crescer mais nesse mercado. E o capital estrangeiro, com certeza, aproveitando os eventos que a PEC realiza também, sem dúvida, ele tomará conhecimento do que está sendo feito no Brasil, o que será feito no Brasil e o que é que eles podem aproveitar. Bons negócios são sempre discutidos por quem vai investir. O mau negócio é que você precisa vender. O bom negócio, por si só, ele se vende. Então, eu acho que nós temos a participação outra no evento ainda. Eu vou parar por aqui só para colocar essas observações, deixando claro. O Brasil do futuro é o Brasil que nós queremos, e tem toda a condição de ser efetivamente concretizado. Muito obrigado a vocês. Alô? Obrigado, Zé Augusto. Sempre que eu ouço o Zé Augusto, eu fico muito feliz porque nas palavras dele sempre nos coloca a refletir, não é? E ele propõe aqui uma volta ao passado, né, para que a gente siga para o futuro, não é? Nós estamos nos níveis de comércio exterior de manufaturados a níveis de 2005, não é? E ele cita, evidentemente, as reformas estruturais,
notadamente a reforma tributária, a necessidade de nós sairmos de uma esquizofrenia tributária, né? Eu citaria também aqui, talvez, a necessidade de termos uma política industrial no país, né? Mas, enfim, o José Augusto nos coloca também na sua visão que a infraestrutura já apresenta resultados positivos, né? Uma redução nos custos logísticos, notadamente dentro de uma rubrica maior que a gente costuma chamar de custo Brasil, mas, evidentemente, há muito o que ser feito, e ele coloca muito claramente que, para nós entrarmos para a OCDE, nós temos que mudar, a OCDE não vai mudar, e dentro dessas mudanças está seguramente aí, nós temos aí taxas de juros efetivas, né, na ponta, né, de primeiro mundo, né, nós temos que ter competitividade, nós temos que ter uma reforma tributária, uma reforma administrativa, muito provavelmente, né, e talvez colher os frutos dessa reforma da Previdência que já fizemos. Eu queria passar a palavra agora para a gerente de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a Fernanda Baltazar, para que ela nos passe, na sua visão, o que nós temos pela frente em termos de capital estrangeiro e infraestrutura no pós-Covid. Como vê, Fernanda, na sua ótica, o futuro do Brasil e a sua relação com o investimento estrangeiro. Por favor, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e também com os colegas que já falaram anteriormente. Bom, espero aqui contribuir um pouco com um olhar aqui dos países árabes e esse relacionamento que é tão antigo, é histórico e que tem crescido a cada ano. E é interessante nós vermos nesse período que estamos do Covid-19 o quanto houve uma procura, né, por parte dos árabes, né, em manter, principalmente do que foi, até mesmo dos setores que foram falados aqui, do agronegócio, né, então, aí, se o Brasil se posicionando cada vez mais, e ele é considerado pelo mundo árabe como um grande player nesse setor, e dentro dessa temática de segurança alimentar é que traz aí grandes oportunidades para se falar em parcerias e investimento direto junto com o Brasil. Como os senhores bem sabem, os países árabes são conhecidos, né, como os que detêm os principais, os grandes fundos soberanos que estão ali, principalmente na região do Golfo Arábico, estou dizendo principalmente Arábia Saudita, Emirados Árabes, que tem aí os principais fundos e que se direcionam, a gente tem visto principalmente esses dois países que nos últimos anos têm feito uma agenda muito forte com o Brasil, de aproximação, e para que estejam aqui mais presentes, até mesmo os senhores colocaram a Deep World, que está aqui no Brasil, no Porto de Santos principalmente. Essa região também é conhecida pelos seus hubs logísticos na região. Eu gostaria de compartilhar com os senhores uma pequena apresentação. Não sei se os senhores já estão vendo a apresentação. Bom, então, rapidamente eu só gostaria aqui de colocar sobre a Câmara Árabe, que nós estamos presentes há 68 anos, né, e nós aí representamos o grupo de países árabes, que são 22, que estão desde a região do norte da África, Levante e a região do Golfo. E colocando que nós estamos presentes, a nossa sede é aqui em São Paulo, temos um escritório em Itajaí, há 2 anos nós estamos com um escritório nos Emirados Árabes em Dubai e ao final do ano nós abriremos um escritório no Cairo, no Egito e em Riad, na Arábia Saudita. Bom, entrando ao tema, então aqui como eu já adiantei, quando nós falamos aí dos 22 países árabes, a gente fala de uma área total de quase 12 milhões de quilômetros quadrados. Aqui eles se dividem, então, na região do norte da África, na região do Levante e na região do Golfo Arábico, onde se concentram os principais fundos soberanos. Quando nós falamos desses países, nós estamos falando de um PIB de quase 3 trilhões de dólares, de 420 milhões de habitantes,
como eu coloquei, um grande hub logístico e portuário, e com mais de 60% das reservas mundiais de petróleo, né? E onde estão os três dos maiores fundos soberanos. É interessante colocar que também nós estamos falando aqui de uma população extremamente jovem, com alto poder de compra, e que países que dependem muito, principalmente do setor de alimentos e bebidas, e aí essa questão, essa política e essa estratégia junto com o Brasil, né? E aí da necessidade de investimento e da forma como nós podemos trabalhar de atração de investimento para que cada vez mais nós possamos diversificar a pauta para a exportação desses produtos com um menor custo e com uma maior agilidade. E o Brasil ele tem todo o potencial para se fazer, até mesmo porque é um país que tem o know-how quando nós falamos na questão da produção halal, que é uma forma de produção de produto dedicado aos países muçulmanos, na forma de consumo. E o Brasil é reconhecido por isso, principalmente quando nós falamos no setor de proteínas. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. E aí eu trago aqui para os senhores o quanto o Brasil é estratégico perante os países árabes, onde, quando nós consideramos o grupo dos 22, o Brasil foi o terceiro destino das exportações para esse grupo de países, né? O quarto parceiro da corrente comercial, é o segundo destino das exportações do agronegócio e o segundo destino das exportações de proteína halal, ou seja, nós estamos falando principalmente na carne bovina e de frango, né? E dentre os principais produtos ainda são, em grande parte, commodities do que nós estamos falando. E algo também, e como o agronegócio é um dos principais, então eu trago aqui até um comparativo para nós entendermos de como se foi o comércio em 2019. Então, focado no agronegócio, as importações dos países árabes do mundo, ele ficou em 86 bilhões, e quando nós fazemos esse comparativo das importações com o Brasil, ele fica em 8 bilhões, né? E aí, quando nós olhamos dos países árabes com o mundo, houve uma queda, pensando de 2019 para 2018, uma queda de 27% nas importações, e quando comparamos com o Brasil, uma queda de 1%. E os principais fornecedores, quando olhamos para o mundo, de onde os países árabes importam, nós temos Brasil, Índia e Estados Unidos. E como colocado anteriormente, olhando no viés Brasil, o Brasil é o segundo destino das exportações brasileiras. Aqui nós trouxemos quais são os principais países árabes que importam do Brasil, e aqui também de quais são os principais portos, tanto de saída quanto de entrada, né? Então, como os senhores podem ver, os Emirados Árabes fica como primeiro destino, e aí nós falamos de mais de 2 bilhões, saindo principalmente do Porto de Santos, Paranaguá e Itajaí, com destino principalmente nos portos de Dubai, em Jebel Ali, em Mina Rashid e em Abu Dhabi. Logo depois nós temos aí Arábia Saudita, saindo também dos mesmos portos aqui do Brasil, e aí nós percebemos que para 2018 e 2019 houve aí uma queda de 3%. Logo depois nós temos o Egito, já entrando no norte da África, a Argélia, e passamos para Omã. E aqui, quando nós olhamos as principais importações do Brasil, também nós temos aí, se mantém Arábia Saudita, Argélia e Marrocos, falando principalmente as importações brasileiras, elas ficam na parte de fertilizantes e petróleo. Entrando aqui na parte de investimentos, então, como colocado, os 3 maiores fundos de investimentos, 3 dos 10, eles ficam nos países árabes. Então, nós estamos falando dos Emirados Árabes, do Abu Dhabi Investment Authority, no Kuwait Investment Authority e na Arábia Saudita Public Investment Fund. E aí existe uma grande oportunidade, que nós falamos aí de mais de 2 trilhões de recursos dos fundos árabes de investimento, e que há oportunidade para o Brasil,
de investimentos árabes no Brasil, em petróleo e gás, a Câmara Árabe entende, na parte de energia renovável, que é algo que os países árabes eles têm trabalhado fortemente esse setor, na parte de imobiliário, que já há essa atuação aqui um pouco no Brasil e que pode ser aumentada, principalmente até se trabalhando com a questão do turismo halal, a parte de agricultura e de infraestrutura também. Aqui trazendo um histórico até para apoiar também nessa discussão. Então, se nós olharmos aí num período de 2004 a 2019, nós podemos ver aqui quais são os principais países árabes que já investiram no Brasil, sendo o principal, temos aqui a Arábia Saudita, que tem feito um trabalho muito forte. Acho que os dois países, Brasil e Arábia Saudita, têm se relacionado e têm estreitado o relacionamento nesses últimos anos. Haja vista a visita do presidente Jair Bolsonaro no último ano e da intenção de investimento no Brasil. A Arábia Saudita ela tem tido esse movimento, tanto para investir e nesse setor, reitero, nesse período de pandemia, tem trabalhado muito forte na parte de alimentos, justamente pela questão de segurança alimentar, como também de atração de investimento. Então, aqui há um trabalho interessante que pode ser feito, que há a ser feito tanto da parte do governo quanto do setor privado, de um mercado extremamente interessante que tem se aberto no cenário internacional. A Argélia também é um mercado interessante a ser trabalhado, é um país que depende muito, por mais que seja um país com um setor agrícola a se desenvolver, ele tem uma porcentagem de importação de produtos extremamente alta, e é um país que ainda depende muito de produtos industrializados. Então, detém aqui empresas grandes, nacionais, e que investem internacionalmente. Haja vista a empresa Servital, que já tem entrado aqui no Brasil para investimento principalmente na parte de infraestrutura, até portuária. Então, há um entendimento do Brasil como um mercado-chave. O Bahrein também, que é um mercado que depende muito e que investe internacionalmente historicamente, e que tem uma população com consumo de alto valor agregado, e que na parte, novamente, do agronegócio, alimentos e bebidas, também na parte de maquinários, há de se trabalhar. O Egito também é um mercado extremamente interessante, e o Egito até mesmo é o único país árabe que detém o acordo de livre comércio com o Mercosul-Egito, e tem se aproximado cada vez mais, é um mercado-chave junto com o Brasil, e que pode ser trabalhado ainda mais a parte de investimentos. Emirados Árabes também há o acordo de facilitação de investimentos com esse país, e que cada vez mais pode se trabalhar. É reconhecido pela questão de ser um hub logístico da região. Então, nessa parte, no setor portuário, pode-se trabalhar muito mais ainda nas diversas regiões do Brasil. E quando nós falamos quais os principais estados que tiveram como destino dos investimentos árabes, nós falamos aí principalmente 22% Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo com 8%. Com isso, eu gostaria aqui de finalizar dizendo da importância dos países árabes, o quanto eles consideram o Brasil, e das oportunidades existentes de investimento, né, nos seus diversos setores, e que casa muito bem. Tem uma abertura muito forte para que continue essas conversas, e nós temos visto, tanto por parte de interesse do setor privado, como também por parte do governo, das conversas, das missões que têm ocorrido nos últimos anos. E eu acho que o fato da produção halal e o Brasil ser reconhecido como um dos principais fora de um mercado muçulmano, e que consegue atender muito bem
esse mercado, um mercado reitero jovem, em crescimento e que com um grande aumento de demanda. Bom, eu fico por aqui, agradeço novamente pela oportunidade e fico à disposição. Obrigada. Alô, obrigado, Fernanda, que nos trouxe aí os grandes números nessa parceria comercial do Brasil com o comércio árabe e também nos delineou aí oportunidades de melhoria nesses números. Nós vamos conversar agora com o diretor de Administração e Finanças do SEBRAE, o SEBRAE que dispensa maiores apresentações, o Eduardo Diogo, para que também nos traga a visão do SEBRAE sobre a questão de investimentos internacionais do capital estrangeiro em infraestrutura, nessa nossa nova realidade pós-Covid. Por favor, Eduardo Diogo, você tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco. Saudar de modo muito especial todas as pessoas que estão aí presencialmente, mas também as pessoas que estão no vídeo conosco. Mário, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Muito grato a você pela oportunidade, muito grato ao Fabrício e parabenizar a todos que fazem esse evento. Bom, eu tive a oportunidade agora, né, de aprender bastante com toda essa turma que me antecedeu. Acho que o Ricardo fez um comentário bastante interessante que se aplica across the board, como se fala, né, em toda e qualquer atividade, a questão da ruptura, coisa bastante importante para a gente ficar bem atento sobre esse contexto. O Roberto mencionou aí essa carteira de privatizações e concessões, o contexto da PPI, do Ministério da Economia, da mais alta relevância, e eu destacaria também o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério da Economia no âmbito da CEPEC, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, liderada pelo competente secretário Carlos da Costa, pelo competente secretário Gustavo N., que tem aí esse grande objetivo da gente poder aumentar a produtividade e a competitividade de todas as empresas, de todos os players brasileiros. Eu entendo que o Zé Augusto fez aí uma relação bastante importante dentro do contexto da densidade demográfica, que se aplica também para a pauta da nossa discussão agora, mas em várias outras, né? E a gente vê como essa questão do celeiro do mundo do Brasil ser o celeiro do mundo, existem vários fundamentos, muito mais do que argumentos, que embaseiam essa possibilidade que a gente tem que lutar para se tornar cada vez mais uma realidade. Já avançamos muito, mas sempre há bastante para poder avançar. Destacar o que a Fernanda fez aí para a gente, uma leitura dos países árabes, informações estratégicas que ela divide conosco, e também do contexto de se pensar em conjunto, né? Se pensar em bloco. Então, muito importante. Eu tenho certeza que o Fábio, que vai me suceder, vai encerrar aí esse nosso painel, de modo a encerrar com chave de ouro, trazendo aí as suas colocações. E eu queria, dentro desse contexto, Mário, que você rolou a bola para a gente, eu queria começar com o gancho que eu encerrei, tive a alegria de estar aí com vocês na abertura ontem, também representando aqui o nosso querido SEBRAE, o nosso Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Mas antes de pegar o gancho de ontem, eu queria dizer que o SEBRAE, a gente está numa cruzada muito grande. O presidente da CNC, que é o nosso presidente do Conselho, Zé Robertados, o presidente Carlos Neres, nosso diretor-presidente executivo, eu à frente da Diretoria de Administração e Finanças e o Bruno à frente da Diretoria Técnica, numa grande cruzada para a gente poder entregar o SEBRAE que o Brasil precisa. A gente tem focado cada vez mais no SEBRAE em rede para que a gente possa entregar o SEBRAE que o Brasil precisa. Ou seja, a gente tem 16 milhões em torno disso, dos empreendedores, os heróis e heroínas que empreendem no nosso Brasil e que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, que é o nosso público-alvo. A gente entende que esse é o foco da nossa atuação, mas o nosso grande objetivo na entrega do SEBRAE que o Brasil precisa é trabalhar via esses 16 milhões para que a gente possa contribuir com os 210 milhões de irmãs e irmãos brasileiros. Então, dentro desse cenário, eu gostaria de colocar aqui 3 perguntinhas para a gente, pegando o gancho, conforme eu falei, do encerramento do Desafio de Nação de ontem à noite, né? Ou seja, o que é que só nós temos? O que é que nós fazemos que não deveríamos mais fazer?
e o que é que nós não fazemos e que nós deveríamos fazer. E aí é uma reflexão que a gente tem que envolver o Iandé da nossa nação e da nossa querida pátria amada. O nosso original Tupi-Guarani possuía ali 2 pronomes pessoais para a primeira pessoa do plural, o Oré e o Iandé. O Oré era o nós mais restrito, o nós de uma determinada panelinha. E o Iandé não. O Iandé era aquele nós, e é aquele nós no Tupi-Guarani, que envolve todas as pessoas, todo aquele universo que diz respeito àquela determinada iniciativa. Então, a gente tem que colocar e tirar a melhor inteligência desse Iandé da nossa nação para poder potencializar, identificar o que só nós temos, que está claro muitos desses aspectos, outros possivelmente a gente ainda não identificou com a precisão que a gente deve buscar identificar, e identificar o que é que a gente faz que não condiz mais com uma realidade do presente, que não condiz mais com uma realidade do futuro, e a gente deixar de lado isso, e o que é que nós não estamos fazendo, que a gente deveria, que a gente tem a obrigação de fazer de modo muito concreto, de modo muito contundente. Então, eu queria começar encerrando com isso, porque eu tenho a impressão que, ao responder essas 3 perguntas, a gente vai deixar de lado, muitas vezes, uma tendência que alguns de nós temos, que é de fazer o tal do benchmarking. E o benchmarking, muitas das vezes, ele desconsidera os aspectos da peculiaridade, das especificidades daquele determinado ambiente, que não necessariamente é semelhante ao outro, e o benchmarking, muitas das vezes, usar uma expressão americana, é catching up to the past. Ou seja, o benchmarking, muitas vezes, a gente está ali abdicando da nossa possibilidade, todos e cada um de nós, acima de tudo, nós todos como nação, de sermos trailblazers, de abrirmos novas trilhas, de sermos pioneiros, de enveredarmos por novos caminhos. Não estou querendo aqui, em hipótese alguma, falar em invenção da roda, mas estou querendo aqui, ou de reinvenção, que seria algo absolutamente fora de propósito. Mas eu estou querendo, sim, que a gente possa entender aspectos que nós temos, identificar todas as nossas possibilidades e sermos sábios o suficiente para nos unirmos em torno disso, para entendermos que esse aspecto brasileiro, de sermos brasileiros, a nossa identidade é o que nos une. E aí, dentro desse grande cenário, a gente buscar, focar e deixarmos uma nação bem melhor do que essa nação que a gente recebeu e essa nação que a gente está tentando desenvolver em cima dela. Então, números, a gente poderia aqui mencionar bastante deles, né? Questão do comércio global, vocês entendem disso infinitamente melhor do que eu. Agora, eu queria dizer o seguinte, ontem eu estava falando da questão da eleição de 2016 nos Estados Unidos, e como, dividindo esse raciocínio com vocês, como o presidente Donald Trump, na época, fazendo a campanha, dizia que a infraestrutura americana, ele dizia crumbling infrastructure, né, que tinha que renovar essa infraestrutura. Então, a gente fez uma opção aí pelo serviço rodoviário. Ontem o Marcelo estava dividindo aí o número com a gente, que a gente tem 60% do nosso tráfego nesse modal e que a gente tem apenas 20% da malha rodoviária americana. E aí, os Estados Unidos ali, um país absolutamente continental, que ele tem a grande vantagem de olhar para o Oceano Atlântico, tocar ali na água do Oceano Atlântico, estender a mão e alcançar a Europa, que ele tem a grande vantagem de tocar ali na água do Oceano Pacífico, estender a mão e alcançar a Ásia. E aí nós temos, dentro desse nosso contexto aqui, olhando, obviamente, para o Atlântico, nós temos os nossos irmãos africanos na frente da gente, o que, obviamente, do ponto de vista de mercado, consumidor e economia, não se compara com a União Europeia ou com a Ásia, muito menos, mas a gente tem aquela grande vantagem para superar, por exemplo, um dos aspectos dessa infraestrutura americana,
e a gente se compara com os Estados Unidos porque a gente tem o mesmo sistema de governo, a mesma forma de governo e o mesmo regime de governo, ou seja, sistema presidencialista, forma republicana e um regime democrático, mas a gente tem aqui a nossa famosa BR do Mar, que ontem foi destacada, e eu queria destacar, para a gente poder agregar esse modal em toda a nossa cabotagem no nosso país, a gente utilizar essa infraestrutura que foi nos entregue por Deus e que está pronta. Então, eu queria pegar essa questão da BR do Mar para poder colocar no contexto das reflexões que eu fiz no início, nessa grande esperança que a gente possa aí se unir em cima dos temas que sejam os temas mais importantes para o nosso país, olhando sempre para o futuro. Afinal de contas, a gente sabe que os dias são longos, mas as décadas são curtas. De repente, a gente passa dias e dias ali, os dias longos, mas quando a gente olha, já foi uma década, já foi 2 décadas, já foi 3 décadas, e aí a gente olha para trás e a gente precisa ter, né, a percepção de que a gente está fazendo algo a mais. Então, gostaria de, com essas reflexões, rolar a bola aí para você, Mário, de volta, e, mais uma vez, reiterar aí o meu grande agradecimento a todos por essa oportunidade. Uma excelente tarde de continuação de evento aí para todos nós. Muito grato pela atenção. Obrigado, Eduardo Diogo, que a exemplo do José Augusto nos coloca para refletir, né? Ele, quando estava começando a terminar, né, ele nos coloca essas questões do que só nós fazemos, né, do que fazemos que não deveríamos estar fazendo, né, e o que devemos fazer, né? Isso realmente é bastante interessante, além, evidentemente, dos dias longos e das décadas curtas, né? Porque realmente o tempo passa, o tempo não espera, e nós não podemos perder esse bonde, né? Nós temos que aproveitar essa oportunidade, e a pandemia nos mostrou isso, né? Que mesmo num ambiente adverso, nós conseguimos aí reportar resultados bastante positivos, e isso não é à toa, isso é porque temos um ministério bastante atuante, um governo bastante atuante, e, evidentemente, temos também, do outro lado, trabalhadores e empresários também respondendo à altura. Meu amigo Fábio Siqueirido, diretor da DP World Santos, conselheiro aqui do Nordeste Export, você ficou por último, mas não menos importante, e gostaria de ouvir aí as suas percepções e como enxerga capital estrangeiro, pós-Covid, como é que nós estamos aí na foto e no filme. Perfeito. Vou lá Agora é nacional, conselheiro nacional. Me corrija aqui, Fabrício Julião. Tá joia, tá joia. Obrigado, hein? Obrigado. Eu me sinto honrado pela promoção. Boa tarde a todos, Fabrício, obrigado, e todos os conselheiros aí pelo convite. Saudar os meus companheiros aí do painel, Dr. Mário Povia, Ricardo, e os demais que participaram aí online, o Roberto, a Fernanda e o Eduardo. Eu vou falar um pouco aqui sobre os investimentos, o capital estrangeiro, mas com a visão de um investidor estrangeiro, né, que é a DP World, e como que a gente enxerga os desafios e as enormes oportunidades também que a gente encontra aqui no país. Então, eu queria começar dando uma contextualizada aqui nas oportunidades, né? Acho que já foi colocado o Brasil como a 9ª ou 10ª, acredito que ainda é a 9ª maior economia global, com um PIB aí um pouco mais de 1,84 trilhões de dólares, e que 95% do seu comércio exterior é realizado pelo modal aquaviário, o que faz com que esse modal tenha um destaque, e é onde eu vou mais focar a minha análise, né? Boa parte da infraestrutura hoje de portos, né, ela foi desenvolvida e ela na sua grande maioria, destinada ao agribusiness e a embarque de minério de ferro, né, porque são produtos importantíssimos na pauta de exportação brasileira, e dessa forma as estruturas foram sendo criadas, muitas delas privadas, em cadeias verticalizadas, justamente para atender essa falta de infraestrutura e a necessidade de manter esse produto competitivo no exterior.
Foi muito bacana quando eu vi aqui o comentário do Marcelo Sampaio, que nós já estamos conseguindo colocar soja lá fora mais barata do que o meio oeste americano, colocando lá na China, né? Isso mostra que os investimentos estão acontecendo e o país está se tornando mais competitivo, né? O Zé Augusto colocou a nossa 30ª posição como país exportador, é incompatível, né, com um país que é a 9ª maior economia global, ele ter participação no comércio mundial de apenas 1,2%. Isso realmente é incompatível, isso mostra que a gente exporta muito em quantidade, mas pouco em qualidade, como fruto do processo de desindustrialização do país e de baixo nível de exportação de produtos manufaturados e semi-manufaturados, que normalmente embarcam através de carga containerizada, né? Mas também é bacana a gente ver que nós subimos aí, segundo no último índice de competitividade global, no que está para ser publicado aí, já foi feito um seminário recente e a Fundação Dom Cabral apresentou que, na opinião dos usuários, nós subimos 13 posições aí com relação à qualidade da infraestrutura portuária. Isso mostra que o trabalho que o Ministério da Infraestrutura está fazendo, o trabalho que o PPI está fazendo, está dando resultado, né? Um pacote muito grande de investimentos, que são grandes oportunidades. Então, para o investidor estrangeiro, quando a gente olha um país com as dimensões do Brasil, o tamanho da economia brasileira, porém, ainda com a baixa participação no comércio global, é uma oportunidade. Então, essa é uma primeira oportunidade identificada. A outra é ver o nível de investimento em infraestrutura, né? Nós somos um país que, durante a década de 70, início da década de 80, investia mais de 6% do seu PIB em infraestrutura, e naquela época, em 1983, nós atingimos um estoque de capital de infraestrutura de cerca de 58%, que é a quantidade acumulada de investimentos em infraestrutura dividido pelo PIB. E quando a gente olha os trabalhos aí, a Interbeon, que sempre apresenta esses indicadores, né? Em 2019, 2020, nós estamos com 35%, 36% de estoque de capital em infraestrutura. Então, mostra que nós deixamos de investir fortemente em infraestrutura. Hoje a gente investe cerca de 2% do PIB. Se a gente olhar a infraestrutura de transporte, investe só 0,5%. Então, a grande quantidade, mais uma vez, a grande quantidade de projetos trazidos pelo PPI e pelo Ministério da Infraestrutura é mais um fator de atratividade para o capital estrangeiro, né? E essa relação real-dólar, mais ainda, né? Porque torna mais barato o investimento em dólar aqui no país. Então, são algumas oportunidades bastante interessantes. Mas tem uma outra oportunidade que está surgindo agora em função da pandemia. A Organização Mundial do Comércio, né, ela, num boletim que eles soltaram recentemente, fala de uma queda no comércio global de cerca de 9,2%. E, ao mesmo tempo, fala que as cadeias globais de valor elas estão sendo requestionadas, ou revisadas, né, porque há um tempo atrás teve uma onda de você fazer o offshoring, né, você levava toda a produção lá para fora, em busca de maior eficiência, melhores custos, acesso à inovação, à tecnologia. E agora, com a pandemia, algumas cadeias perceberam a vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade. E viram em situações bastante complicadas para trazer produto, sobretudo da Ásia. Então, essa revisão nas cadeias, segundo a própria CEPAL, que é a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, estão dizendo o seguinte: olha, o que pode acontecer agora? Pode acontecer um movimento de reshoring, que seria você traz de nova produção para o teu país, para você ficar menos vulnerável a esse tipo de crise, ou o nearshoring, que é você traz a produção o mais próximo possível do seu país, se você não tem as condições para que a produção seja, vamos dizer, tropicalizada, como a gente costuma dizer aqui. E a CEPAL fala assim, bom, diante deste cenário, a América Latina pode ser um grande destino para essas mudanças de cadeias produtivas. Então, existe, segundo a CEPAL, uma grande oportunidade para os países da América Latina sediarem unidades produtivas que estavam hoje espalhadas pelo mundo, algumas delas ou como fornecedores alternativos. Agora, país da América Latina, o Brasil, principal país da América Latina, né, um país que, dentro do índice de competitividade global, está muito bem posicionado. Então, por que não esses investimentos virem para o Brasil? Acho que é mais uma oportunidade de investimento estrangeiro no Brasil. Agora, para trazer esses caras para cá, você precisa o quê? Uma infraestrutura de transporte eficiente. Você precisa de uma infraestrutura portuária eficiente. E as suas conexões com a Interlândia também precisam ser eficientes. Nós tivemos um painel hoje de manhã falando de multimodalidade. Quando a gente fala de conexões eficientes, a gente não pode pensar só na matriz de transporte que nós temos hoje. Nós temos que pensar numa matriz muito mais equilibrada, né? Principalmente com o crescimento da cabotagem,
né? Já que a cabotagem, se a gente olhar lá no plano, lá atrás, quando a CNT publicou em 2018, né, fez as suas projeções e mapeou quais serão os investimentos necessários para você resolver problemas de infraestrutura e melhorar a infraestrutura brasileira, ela fez essa análise com base em 9 eixos estruturantes, e um deles era justamente a cabotagem. O outro era Norte-Sul, você tinha FIOL, investimentos que nós estamos vendo e projetos que nós estamos vendo sair do papel agora e se tornarem realidade. Na época, eles falaram que precisava de 744 bilhões de investimento em ferrovia. Olha quantas oportunidades a gente tem para investimento estrangeiro. E 133 bilhões em portos, segundo esse estudo da CNT lá de 2018. Então, a gente observa grandes oportunidades. E ainda mais que tem um outro estudo, o PNLP, né, o Programa Nacional de Logística Portuária, fazia projeções de crescimento de volume de containers de 2018 a 2060 de mais de 140% de crescimento. Isso de longo curso, sem a gente falar de cabotagem, que era mais de 140% de crescimento ainda. Então, isso requer uma infraestrutura portuária extremamente eficiente, né, e uma conexão com a Interlândia extremamente eficiente para que a gente saia desse 1,2% e cresça. Bom, muito bem, bacana. Mas o que a gente precisa para fazer tudo isso, né? Para trazer o investimento estrangeiro? A gente precisa, como já foi falado pela tia El hoje de manhã, a gente precisa de estabilidade e a gente precisa de previsibilidade. Aliás, previsibilidade é um dos objetivos do PPI, né? Além da transparência dos processos e segurança jurídica. Então, se a gente não tem um ambiente regulatório e que forneça segurança jurídica para o investidor estrangeiro, ele acaba não vindo. Então, nós temos um mar de oportunidades aqui, mas a gente precisa trabalhar essas questões para que a gente possa realmente atrair esse investimento estrangeiro para o país. E aí, falando um pouco no setor que a gente atua, né, segmento de carga, segmento portuário, em carga containerizada, hoje, se a gente olhar no macro, uma série de oportunidades maravilhosas, mas quando a gente vai para o micro e a gente olha o que está acontecendo hoje nos terminais portuários de carga containerizada, questões como o SSE, por exemplo, que é o Serviço de Segregação e Entrega. Gente, o que está sendo feito, colocando isso como uma questão concorrencial, né? Já foi reconhecido inúmeras vezes, a ANTAQ já se posicionou várias vezes, existe um serviço prestado. Não dá para você imaginar que um terminal que invista 2,5, 3 bilhões de reais em uma infraestrutura portuária eficiente, com produtividade comparada a qualquer porto do mundo, né, possa prestar um serviço que é reconhecido que é um serviço de graça. Não existe isso. Então, quando você começa a fazer interferência e exigir que serviços como o SSE, serviços como o escaneamento, sejam fornecidos de graça, o investidor estrangeiro, sim, está olhando isso com muito cuidado. Então, no macro, é tudo bonito. Agora, vamos olhar o micro. Nós, como investidores estrangeiros, estamos sofrendo isso na pele. Isso realmente compromete o plano de negócios da companhia. Então, a gente precisa, se nós queremos ser atrativos, precisamos trabalhar lá na ordem, no eixo ordem do Plano Pro Brasil. O eixo ordem fala de segurança jurídica. Isso está diretamente relacionado à segurança jurídica do investimento privado no Brasil. E coloco mais um ponto, reporto. Reporto é fundamental para que a gente mantenha os níveis de investimento em infraestrutura portuária. Porque é o seguinte, sem o reporto, você diminui, queira ou não queira, diminui a atratividade do negócio. Você tem que colocar lá um componente a mais, que é o custo que você vai ter por não ter o reporto. Isso faz parte do plano de negócios. Isso vai ser considerado. O risco de um SSE, o risco de um escaneamento, isso é mais um fator de risco que o investidor vai adicionar aos demais riscos. A gente já sofre o risco do mercado. Isso é parte do negócio. Risco do mercado é parte do negócio, né? Agora, a liberdade econômica. Se a gente olhar em 2010, quanto que era cobrado um box rate no armador? Quanto que o terminal cobrava um box rate no armador? Acima de $400. Quanto cobra hoje? Não chega a R$400. Isso é liberdade econômica. Não precisou de ninguém vir regular preço, não precisou de ninguém colocar price cap, não precisou de ninguém falar que era abusividade. O mercado se autorregulou, né? Depois que 2 novos terminais ingressaram, né? Um deles a Deep Road, em 2013, você teve um excesso de capacidade e o mercado se ajustou. Então, por que agora excesso de regulação, price cap, faz SSE de graça, faz escaneamento de graça? Isso, sim, está sendo observado pelo investidor estrangeiro, queira ou não queira. A gente precisa trabalhar
na estabilidade jurídica, na previsibilidade da regulação e num ambiente atrativo. Então, todas essas reformas contribuem para que o investidor estrangeiro venha. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Investimento só em cadeia verticalizada. Eu sou dono da carga, eu invisto no meu próprio negócio. Quando a cadeia é verticalizada e seu principal cliente é você mesmo, o risco é diferente do que quando você vai colocar um terminal, a gente costuma chamar bandeira branca para atender qualquer cliente, você tem que considerar o fator risco regulatório, segurança jurídica. Então, a gente fala muito disso, gente, mas aqui está no nosso dia a dia. O SSE é o dia a dia dos terminais portuários de carga containerizada hoje. Entendeu? Está no jornal todo dia esse assunto. E a gente continua sofrendo essa questão. Então, eu falando como investidor estrangeiro, ainda tem esses pequenos pontos. O trabalho do Ministério da Infraestrutura é fantástico. O trabalho que o PPI está fazendo é fantástico. Muita coisa tem melhorado, mas muita. Haja visto as 13 posições que nós melhoramos no índice de competitividade global, no segmento portos. Mas a gente precisa olhar o micro também, não podemos abandonar essas questões, não. Então, isso faz que por exemplo, hoje nós iniciamos o processo de diversificação de cargas. Hoje nós não somos mais aqui no Brasil um terminal só de container. A gente opera container e opera também celulose. Porque você precisa mitigar o seu risco. Não dá para você ficar olhando só um segmento onde está todo mundo querendo excesso de regulação. Então eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque eu acho que é fundamental. Eu acho que o trabalho, as oportunidades são inúmeras. O trabalho que está sendo feito pelo governo é fantástico. É para te tirar o chapéu mesmo, mas eu acho que tem pequenas questões, e falando do ponto de vista de um investidor estrangeiro, que tem que ser tratadas aqui. A gente não pode ignorar essas questões, jogar para baixo do tapete. Elas precisam ser, e eu acho que esse é o fórum adequado para a gente expor essa situação e tratar essa situação. Obrigado. Obrigado, Fábio Siqueirino, com a hashtag de graça não e reporto já. Muito bem. Com isso, nós passamos aí já ao final do nosso painel. Eu não sei se o Roberto Escoto está conosco ainda. Queria dar 2 minutos a ele para sua manifestação final. Roberto, se você nos ouve, a palavra é sua. Estou ouvindo, sim. Vocês me ouvem bem? Ok, então, de tudo que foi dito, eu gostaria de ratificar as palavras do Ricardo Artem, que na sua apresentação ressaltou a questão da agenda regulatória. Um relatório recente do Banco Mundial, ele, numa pesquisa que foi feita com muitos investidores no mundo inteiro, ele comprova que muito mais do que questões tributárias, e a gente sabe que o nosso sistema tributário é bastante complicado, não só a carga tributária, mas o sistema é complexo, muito mais do que essas questões, o investidor está preocupado com o ambiente regulatório. Então, vários tocaram nesse ponto, e nós aqui na Apex também entendemos isso. Embora a Apex não seja formuladora de políticas públicas, nós assessoramos o Ministério da Economia, inclusive a Subsecretaria de Investimentos do Ministério da Economia está fazendo um trabalho para mapear em diversos setores, em diversos órgãos públicos, todos os marcos regulatórios que precisam ser modernizados. A gente tem apoiado também nesse trabalho, até porque a Apex ela é uma instituição que tem uma grande interlocução, tanto com o setor público como com o setor privado. Então, nós concordamos com esse ponto de vista, que ainda há muito a fazer no Brasil para melhorar o ambiente regulatório, porque isso vai ter um impacto muito grande na atração de investimentos estrangeiros. Obrigado. Roberto, muito obrigado, Roberto. E eu passo a palavra para José Augusto de Castro, com as considerações finais da AEB. José Augusto, por favor. De maneira, eu queria realçar o agradecimento ao Fabrício, à UNA, à Brasil Export,
por convidar para participar desse evento. E, como eu disse, eu sempre aprendo mais aqui. Eu venho aqui para falar alguma coisa, mas acabo aprendendo um pouco mais. Eu acho que nós tivemos nessa tarde aqui um diagnóstico exatamente de tudo que é o comércio exterior brasileiro. Então, nós sabemos exatamente o que precisa fazer. Depende exclusivamente de nós a gente conseguir realizar todas as etapas aqui. Eu sempre brinco que o Brasil tem que fazer o dever de casa. E nós sabemos qual o dever. Compete a nós, temos força de vontade de fazer. Basicamente, foi perfeito 3 perguntas para nós. Eu só queria, em poucas palavras, responder. O que só nós fazemos? O que só nós temos? Água, luz solar e terra, em abundância e qualidade. O que fizemos que não deveria fazer? O que não fizemos e que deveria fazer? Melhorar a produtividade e qualidade. E o que não fazemos e deveria fazer? Reduzir o custo do Brasil. São coisas simples, claro que em termos de palavras. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. O nosso comércio exterior tem totais condições de assumir o comando mundial, participando mais efetivamente, não apenas como um coadjuvante, mas com protagonismo, especialmente no agronegócio. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, José Augusto. E nós temos uma grande vantagem, Zé. Como grande parte dos nossos problemas eles são criados por nós mesmos, né? As soluções também só dependem da gente, né? Então, eu acho que, principalmente, tudo aquilo que envolve e permeia a questão da burocracia. Eu passo a palavra agora para Fernanda Baltazar. Se ela estiver conosco ainda, Fernanda, 2 minutos para suas considerações finais, por favor, já agradecendo a sua participação. Olá, eu que agradeço por essa oportunidade de colocar aqui a visão, quando nós falamos do relacionamento, da relação com o grupo de países árabes. Acho que foi extremamente enriquecedor esse painel, com grandes contribuições, e, bom, eu coloco aqui como um resumo e conclusão da importância e o quanto é estratégico a aproximação com os países árabes nas suas diversas temáticas, das oportunidades que existem para a atração de investimento e o quanto isso tem a agregar na expansão do mercado do comércio internacional e também na diversificação da pauta com esses países. O Brasil já é visto como um ator estratégico na região, seja na região do Golfo, do norte da África, contribuindo não só na parte de alimentos e bebidas, mas também com o know-how dentro desse setor do agronegócio. Então, existem aí muitas oportunidades a serem trabalhadas, a discutidas, e criar uma cooperação entre as regiões. Eu acho que é isso, me coloco à disposição, a Câmara Árabe está à inteira disposição para intermediar e apoiar esse diálogo com o setor privado e governo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. E como os dias são longos e o nosso tempo é curto, Eduardo Diogo, 2 minutos para suas considerações finais pelo SEBRAE, meu caro. Mário, muito obrigado mais uma vez. Eu começo a encerrar, né, reiterando o agradecimento e dizer que eu fiquei muito impressionado pela organização do evento, eu fiquei muito impressionado, primeiro, por vocês terem conseguido colocar de pé um evento presencial ontem, com pessoas extremamente qualificadas. Eu adorei o formato que vocês fizeram dos encontros regionais ao longo do ano, e depois culminando com o encontro nacional, misto de presencial, né, híbrido presencial e virtual, que, pelo que a gente sente, isso aí agora é a nossa nova realidade, né? Serão sempre os eventos, muito provavelmente, dentro dessa maneira. E aqui um dos 4 itens era exatamente a gente conversar, né, sobre essa questão do custo Brasil pós-Covid, e eu tenho a percepção que a gente ainda não consegue mensurar muito como é que vai ser esse contexto do pós-Covid, a gente não sabe ainda como vai ser o pós, se vai haver pós, se virão outros. Então, o que a gente tem que aprender é lidar com a realidade. O que a gente tem que aprender não é excluir, no meu humilde entender, não é excluir, né, a vida dia a dia e a vida estratégica, porque a gente está dentro de um ciclo, vamos dizer assim, pandêmico. Tem que aprender a lidar com isso, como a gente tem que aprender a lidar com todos os aspectos da realidade. Então, eu entendo que esse evento, essa liderança do Fabrício, mostra muito bem, Mário, que pode a gente tocar a vida do modo que seja adequado, o modo que seja apropriado para poder
tomar todos os cuidados do ponto de vista sanitário, respeitando todas as pessoas que querem estar presentes de modo, né, ali físico, respeitando todas as pessoas que preferem optar pelo modo virtual, mas a gente tem que aprender a lidar com isso tudo. Então, que essa nova forma de lidar imposta pela Covid, possa também a gente ter a sabedoria de expandir para a gente ter novas formas de lidar com os nossos desafios de nação. Muito grato a todos e, mais uma vez, parabéns pelo evento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a você, Eduardo, por ter estado aqui conosco ontem e hoje também. E Fábio Siqueirino, considerações finais, 2 minutos, a palavra é sua, por favor, querido. Perfeito. Bom, agradecer mais uma vez e parabenizar o Fabrício e toda a organização do evento. Eu acho que a gente tem, os desafios a gente conhece, né? Eu ressaltei alguns aqui, as oportunidades também são muitas. Eu acho que o que é bacana é que a gente precisa surfar essa onda. Nós temos um governo que está fazendo um esforço brutal, né, para colocar a nossa infraestrutura em outro patamar. Os resultados estão acontecendo. Então, quando a gente ressalta os desafios, não é para desanimar, na verdade é para mostrar o seguinte: temos que arregaçar as mangas e temos que lutar para eliminar esses desafios, eliminar essas barreiras, porque nós temos uma oportunidade fantástica nesse governo. O trabalho que o ministro Tarcísio está fazendo é realmente tirar o chapéu, ele e toda a sua equipe. Então, a gente precisa surfar essa onda. Eu acho que nós temos uma oportunidade fantástica e agora é a hora. Não dá para a gente esperar, não. O tempo urge, temos que correr atrás, temos que surfar essa onda, temos que vencer essas barreiras e botar essa infraestrutura para cima. Temos que levar o nosso estoque de capital aí. Não vai dar para fazer em 2, 3 anos chegar a 60%, mas eu acho que a gente pode reverter essa curva de crescimento. A Deep Road continua acreditando no país, continua fazendo aí, estudando novos investimentos, porque a gente sabe que tem oportunidade, tem muita oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Então, aí, quem sabe faz a hora, não é isso? Exatamente. Eu queria, antes de passar de volta para Ricardo Artem, dizer a todos vocês que é muito bom estar aqui, dividindo esse momento com vocês, que a gente sempre sai maior de um evento como esse, com tanta gente experiente, com tanta sabedoria, com tantas reflexões, com tantas proposições, e acho que o que é mais legal de tudo isso, né, que a gente está remando esse barco para o mesmo lado, né, aqui todos convergentes em fazer desse país um lugar melhor e deixar legado aqui para futuras gerações. Eu encerro por aqui, passo a palavra para... Pois não, Fábio. Só um negocinho rápido, uma provocação com o meu amigo aqui, César Meirelles. Ele falou muito do nosso poeta Vinícius de Moraes hoje. Então, como diria o poeta, espero que essa oportunidade seja eterna enquanto dure. Eu passo a palavra, então, para Ricardo Artem, para concluir o nosso painel aqui de palmeirense para palmeirense. Ricardo, é com você. Essa aqui foi a notícia melhor do painel. Somos palmeirenses. Né? Somos todos palmeirenses, é isso aí. Bom, pessoal, eu acho que foi uma honra participar dessa conversa. Como a gente pôde ver, escutar, nós temos várias oportunidades, mas também muitos riscos, né? Muita coisa que foi colocada pelo Roberto, pelo José Augusto, pela Fernanda, o Diogo, o Eduardo Diogo e o Fábio, que realmente nos deixa com bastante esperançoso, né, que a gente retome efetivamente pós-Covid todo o nosso comércio internacional. Mas eu gostaria de destacar esse estudo que o Roberto Scotto comentou, do Fórum Econômico Mundial. Só para vocês terem uma ideia, em atratividade, e está nesse estudo, nós somos em 4º lugar, né? E a atratividade está logicamente ligada às oportunidades de desenvolvimento de infraestrutura. Quanto menos infraestrutura, maior a atratividade que aquele país traz para investidor estrangeiro. Porém, em termos de competitividade, nós somos o 71º. Então, vocês imaginem e logicamente, a parte de competitividade vem todas essas restrições, todos esses riscos que foram colocados e debatidos aqui no painel e no painel anterior. Vocês imaginem se efetivamente nós melhorássemos toda essa condição, esse cenário, esse ambiente, para que efetivamente as empresas estrangeiras pudessem investir aqui no país. Seria muito melhor. Se a gente olha tudo que a gente escutou de oportunidade, a gente fica bastante feliz, né? Muita opção de fazer
negócios, trocar, comprar, vender, o Brasil fazer isso, né, as empresas brasileiras. Só que a gente fica um pouquinho preocupado com isso. É uma boa notícia, é um bom problema, porque no final das contas, fazer comércio exterior, como o Fábio já colocou aqui, 95% desse comércio exterior passam pelos portos e precisa de muito mais infraestrutura nesses portos. Se efetivamente a gente não conseguir atrair esses investidores para desenvolver a infraestrutura nacional, que é efetivamente o que essas empresas fazem, elas ajudam a desenvolver a infraestrutura nacional. O que acontece, pessoal? Todo esse volume que está sendo desejado e esperado pelo futuro não tem como ser movimentado. Tão simples quanto isso. E perderemos oportunidades comerciais para o futuro. Esse é o principal ponto, eu acho, que dessa discussão. Não adianta a gente ser simplesmente atrativo, a gente tem que ser competitivo. E a competição, ela passa por essas amarras, essa falta de infraestrutura que o capital estrangeiro nos ajudaria muito a desenvolver. O importante é ter uma política de Estado muito bem definida. A partir do momento que a gente tem uma política de Estado definida, falando o que efetivamente tem que acontecer, e o governo federal, através do próprio Marcelo Sampaio do Piloni, deixou isso muito claro nesse evento, dizendo o que eles esperam das regulações, o que eles esperam de todos os stakeholders que participam das decisões mais importantes para atrair esses investimentos. A gente quer esse capital, nós precisamos desse capital estrangeiro. Afinal de contas, o governo não tem dinheiro para investir. Ponto final. E para fazer isso, a gente precisa desamarrar tudo aquilo que a gente conversou. A palavra-chave, pessoal, hoje é celeridade. Esses 4 pilares que regem as decisões de investimentos estrangeiros que a gente comentou aqui: segurança jurídica, desburocratização, liberdade econômica e menos regulação. Eu nem falo menos regulação, eu falo a regulação correta, a regulação efetiva. A gente precisa fazer com que isso aconteça o mais rápido possível e criar esse ambiente. Gostaria de agradecer aqui todos os presentes, seja virtualmente ou aqueles que estão aqui presencialmente. Parabenizar mais uma vez, Fabrício, o Brasil Export, a organização do evento, realmente, como colocado anteriormente, é impressionante como conseguiu colocar tudo isso aqui de pé, trazer tantas pessoas importantes, né, os demais stakeholders possíveis do nosso negócio de logística, de transporte, de navegação, de terminais, enfim, todos aqueles que estão aqui. É impressionante, portanto, parabéns à organização, e sempre colocando a segurança em primeiro lugar. Também estou bastante impressionado, eu era uma das pessoas que estavam um pouquinho receosas de participar presencialmente, mas eu estou bastante impressionado com os cuidados que foram tomados, então, meus parabéns por isso. Parabenizar também aqui os presentes debatedores, né, aqui que estão, Fábio, nosso concorrente, agora aqui amigo, mas no dia a dia é pau para toda a pedra, cada um por si, todos por todos. Ao Roberto, ao José Augusto, Fernanda, Eduardo Diogo, que participaram aí virtualmente. Meu querido amigo palmeirense, moderador, Mário Povia. Eu acho que o principal aqui foi o debate, as considerações expostas, as ideias, as informações aqui divididas, muito ricas. E eu gostaria só de finalizar uma frase, 2 frases que o ministro Tarcísio falou numa das visitas que ele fez à BTP, lá o Brasil Terminal Portuário, lá em Santos, e que ele disse assim: coragem para aplicar o bom direito, o correto, não o mais fácil. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Fábio Siquerino, senhor Eduardo Diogo, senhora Fernanda Baltazar, senhor José Augusto de Castro, senhor Roberto Escoto, senhor Mário Povia e senhor Ricardo Artem, da BTP. Nós faremos um intervalo e retornaremos às 16h15, com o último painel desta tarde. Obrigado. Só preciso da minha máscara, só um minutinho.